Fala, meus irmãos, tudo na paz? Aqui Braulio Viana do Palavra Exposta. Nós estamos dentro da carta de Tiago e no último vídeo nós falamos sobre a bondade de Deus, o quão bondoso é o nosso Deus. Falamos também sobre as dádivas de Deus que Ele derrama constante e continuamente sobre as nossas vidas. Agora Tiago ele fala sobre os relacionamentos. Ele fala sobre o relacionamento na vertical, que é o relacionamento com Deus, fala sobre o relacionamento na horizontal, que é o relacionamento com o próximo, e fala também sobre os relacionamentos internos, que é o relacionamento com a gente mesmo, com a nossa própria consciência. Vamos ler Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Zenão, um antigo pensador, disse: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. É exatamente isso que Tiago está dizendo. Num primeiro momento, ele está falando para nós sermos prontos a ouvir, estarmos atentos às vozes que nos rodeiam e à voz da nossa consciência. Quando alguém estiver falando conosco, transmitindo uma ideia, um pensamento, precisamos empreender energia para entender o que está sendo transmitido, qual é esse pensamento, qual é essa ideia, quais sentimentos estão sendo expostos ali por aquela pessoa. E isso muitas vezes é muito difícil. Reflita no seu dia a dia. Quantas vezes pessoas vêm falar conosco e elas começam a transmitir alguma ideia, começam a falar alguma coisa e na nossa mente a gente já começa a trabalhar para contra-argumentarmos, para colocarmos a nossa opinião, para transmitirmos a nossa ideia e já não estamos mais completamente dedicados em ouvir. E nós precisamos estar atentos a ouvir. Saber ouvir é muito importante dentro dos relacionamentos. A falta de dedicação em ouvir está destruindo casamentos, destruindo famílias, está destruindo relacionamentos profissionais entre irmãos da igreja e destrói até mesmo o nosso relacionamento com Deus, porque Deus está falando e nós não estamos dando ouvidos, não estamos empreendendo dedicação em entender. Nós precisamos compreender essa ideia que Tiago está transmitindo, estarmos prontos para ouvir a voz de Deus, ouvir o próximo e ouvir também a nossa consciência. Tiago ele também fala para nós sermos tardio para falar e também para se irar. A palavra tardio aqui que é utilizada traz uma ideia muito interessante no texto original. É alguém com dificuldades intelectuais, alguém que precisa refletir antes de falar, alguém que precisa escutar e não compreende imediatamente o que lhe foi dito, mas ele precisa passar por um processo de reflexão. É isso que Tiago está falando. Tiago está querendo nos ensinar a não falarmos de imediato, de maneira irrefletida. Nós não precisamos nos subjugar à ideia de termos a resposta na ponta da língua, tampouco de termos resposta para tudo, mas nós precisamos, antes de mais nada, refletir naquilo que foi dito, naquilo que nós temos a falar, para não cometermos o erro. Nós precisamos entrar dentro da peneira que Sócrates ensinou. Sócrates ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que nós temos que passar as nossas palavras por 3 peneiras. A primeira delas, é verdade? É com a pessoa certa? É oportuno? Precisamos fazer essa reflexão. Antes de falarmos, antes de agirmos, antes de nos entregarmos à ira, é fundamental nós não falarmos de qualquer maneira. Precisamos refletir antes de falar com o próximo, precisamos refletir antes de falarmos com Deus, precisamos refletir antes de falarmos conosco mesmo. Afinal, em Provérbios está escrito que da língua provém a vida e a morte. E por fim, nós precisamos também acolher com mansidão a palavra da verdade, receber a palavra de Deus com mansidão. A palavra mansidão aqui é o oposto de ira. Seria receber a palavra sem questionamento, sem ficar debatendo com a palavra, mas receber de bom grado essa palavra. A palavra ela é comparada a uma semente e o nosso coração é comparado a um solo. Jesus disse que haviam 4 tipos de solo. O primeiro solo era um solo superficial,
O segundo solo era um solo duro, o terceiro solo um solo congestionado e o quarto solo era um solo frutífero. A pergunta que fica é: qual solo é frutífero? Depende de você. Para o meu solo ser frutífero depende de mim. E para o seu solo ser frutífero depende de você. Você é quem tem que arar a terra do seu solo, trabalhar no seu solo, você que tem que preparar o seu solo para receber essa boa palavra. Mas você não vai precisar fazer isso sozinho, você tem a ajuda do Espírito de Deus. Você pode pedir para Ele: mostra aonde eu tenho que trabalhar, Senhor, dentro do meu coração, se eu tenho que tirar os pedregulhos, se eu tenho que tirar os espinhos, se eu tenho que arar e preparar a terra dura para receber essa palavra, aonde eu tenho que trabalhar para receber a palavra. E quando a palavra vier, entenda-se por palavra a palavra bíblica. Quando ela vier, a boa semente, você receber com alegria, você receber com mansidão, sem debater com a palavra, aceitar de prontidão a palavra de Deus sobre a sua vida. Jesus Cristo disse que o solo frutífero, ele vai produzir de 1 a 30, de 1 a 60 ou de 1 a 100. Depende apenas de você. Yersby, ele diz algo muito interessante. Ele é um comentarista muito conhecido, muito famoso, e ele diz que essas palavras que Tiago utiliza nesse trecho bíblico está relacionado à ideia de um jardim. Um jardim que, se for abandonado, ele fica mal cuidado. Se ele estiver mal cuidado, ele não pode receber essa semente, e a semente ela não pode frutificar. Por isso que Tiago fala: tirando todo o acúmulo de maldade, nós é que devemos tirar o acúmulo de maldade. Essa palavra traz o sentido de ervas daninhas. Nós é que devemos eliminá-la de nosso coração completamente. Todas as sementes que foram jogadas no nosso coração antes de nós conhecermos a palavra de Deus, a sensualidade, a mentira, o engano, a soberba, tudo o que foi semeado no nosso coração, nós devemos retirar do nosso coração e receber a boa semente para que ela possa frutificar. Um jardim mal cuidado não pode receber a palavra de Deus, não pode fazer com que a palavra de Deus frutifique. Então nós precisamos trabalhar no nosso jardim. E observe, não é trabalhar no jardim dos outros, nós temos muita facilidade para falar a respeito das falhas, dos pecados, dos erros dos outros, mas nós temos dificuldades de enxergar em nós mesmos. Nós precisamos trabalhar no nosso coração. Nós temos já essa missão grandiosa, trabalhar no nosso coração, eliminando todas as ervas daninhas e receber a boa palavra de Deus. Certamente, isso fará com que nós venhamos frutificar na presença de Deus. Nós pudemos aqui, através desse vídeo, aprender 4 coisas importantes. A primeira delas, atenção ao ouvir quando alguém estiver falando com você. Seja Deus, seja o próximo ou a sua consciência. Atente-se ao que está sendo falado, atente-se ao que está sendo dito. Segundo ponto, reflexão antes de falar. Não fale de maneira irrefletida. Considere-se uma pessoa com dificuldades intelectuais antes de falar. Pense, reflita e aí depois profira palavras de bênçãos e de verdade. Em terceiro lugar, controle sobre a ira. Nós devemos ter domínio próprio e não podemos nos entregar à ira, porque isso certamente também destruiria com os nossos relacionamentos. E em quarto lugar, acolher a palavra de Deus de bom grado. O nosso coração é um solo, nós devemos limpar esse solo, arar esse solo e receber de bom grado a palavra de Deus. Todo cristão deve apresentar frutos. Eu anseio por apresentar frutos. Eu quero ajudar você a apresentar frutos. Por isso, nós estamos aqui no Palavra Exposta. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que os frutos cresçam, se multipliquem e alimentem muitos que estão ao seu redor. Paz.